São 7h31, 7h31, mais uma vez uma ótima manhã para os queridos ouvintes da Band News FM acompanhando nossa programação pelos 4 cantos do país, pelos 4 cantos do planeta. É muito bom estar de volta aqui à programação da Band News FM depois das férias. Foi um período que a gente aproveitou para curtir a família, descansar um pouco a cabeça, viajar por aí. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mesmo com dólar mais salgado e tal, a viagem já estava programada, fui lá com a família, passei um pouco num lugar que eu não conhecia, Nova Orleans, atravessei ali parte da Flórida, Mississippi, Missouri, até chegar na linda cidade. Depois voltei, fui para os parques com a criançada. E normalmente nesse período de férias, né? Quem é jornalista, imagino que seja algo que todo mundo faz a sua profissão, tenta dar uma desligada, sair um pouco do noticiário, dessa maluquice do dia a dia, de ficar acompanhando com muita atenção tudo que está rolando, até para dar uma sossego para o cérebro e tal. Mas aí você chega nos Estados Unidos, troca ali de canal na televisão, querendo saber como é que tá a previsão do tempo, e aí aparece no noticiário, olha, pode ser que tenha a Terceira Guerra Mundial. Você fala, opa, tô aqui no meio da confusão, né? Porque logo que eu cheguei por lá, teve aquele imbróglio do presidente Donald Trump que decidiu atacar, matar o general do Irã, o Soleimani, né, em Bagdá, no Iraque. Aí começou a se falar numa contra-resposta, uma contra-ataque do Irã. A televisão americana só falou nesse assunto. Então, eu falei, só faltava agora eu estar aqui curtindo minhas férias, vai rolar a Terceira Guerra Mundial, bem nos Estados Unidos, enfim, mas felizmente as coisas se acalmaram. Eu gosto muito de acompanhar as rádios locais, né? Não só os programas de televisão, mas de rádio também. E aí você liga o rádio, tem lá o apresentador, eles são muito claros nisso, né? Tem um apresentador que defende o Trump com unhas e dentes, e o cara falava assim, olha, você não tá gostando da situação? Vai pra Venezuela, vai saber como é que tá a coisa por lá. Você fala, pô, já ouvi esse discurso parecido em outros lugares. Americano, né? Mesmo? Então, é americano mesmo que tá falando isso. Mas enfim, lá tá muito essa briga já vislumbrando a eleição que vai acontecer no final do ano, né? Então passei por 4 estados diferentes, então tá muito claro essa divisão de quem apoia a reeleição de Trump e quem acha que o presidente tem que sair já. Tá lá um processo de impeachment muito, muito severo e tal, não deve ser aprovado e tal, mas tem essa ruptura, assim como acontece por aqui, né? Essa polarização da política, ainda mais nesse ano que a gente está acompanhando, vai acompanhar as eleições por lá. Agora, de volta ao Brasil, quando você mergulha de novo aqui na realidade brasileira, você percebe que as notícias são muito parecidas daquela de um mês atrás, da semana passada, do mês passado, infelizmente até do ano passado. Desastres naturais em decorrência de chuva, briga política que absolutamente nada tem a ver diretamente com os interesses da população, novos exemplos de uma incompetência de políticos, né, do Estado brasileiro. E como sempre, uma enorme incerteza sobre o futuro do país, ainda mais porque estamos em ano de eleição. Também por aqui teremos eleições municipais, de novo a pauta política deve dar o tom. A gente está acompanhando principalmente a tragédia na região sudeste do país, envolvendo as chuvas, né? E mais uma vez Minas Gerais como o epicentro da tragédia, depois de um ano do crime da Vale em Brumadinho, um ano sem punição. Agora a morte de pelo menos 44 pessoas. E aí, na hora de você identificar responsabilidades, né? No crime da Vale até agora ninguém foi preso, ninguém foi punido, nem em Brumadinho, terminou agora um ano exatamente do crime da Vale por lá, nem em Mariana, nada, tudo como se não tivesse ninguém responsável, né? Aí você vai acompanhar também essa tragédia por causa da chuva, e também a repetição do discurso se faz de que a culpa não é minha, a culpa não é dele, a culpa é de Deus, sei lá. Se trata de uma obra do acaso, choveu demais, não havia como prever, e por aí vai. O governador do estado de Minas, o Romeu Zema, disse que as vítimas da chuva ignoraram os alertas que foram dados. E eu queria saber do digníssimo governador, né, em detalhes, como foi feito esse alerta, quais eram as alternativas que as pessoas, alternativas concretas, né, que foram dadas aos moradores nas áreas afetadas. Eles poderiam ir para abrigos, tinha ali uma rota de fuga, como é que seria feito o transporte, como foi desenhado esse projeto, esse programa para salvar essa vida, tinha esse projeto desenhado ou não? Já o prefeito de Belo Horizonte,
o Alexandre Calil também tirou o dele da reta, que é uma arte que a gente conhece há muito tempo dos políticos, né? Jogar a responsabilidade para o outro. Disse que, nesse caso específico, em desastre desse tipo, não tem responsabilidades. Vamos ouvir. Então eu tenho por hábito assumir o que é meu e não sou herói de assumir o que não é. Prefeito, eu tenho uma dúvida com relação a ser ou não uma área de risco, porque os moradores, alguns aqui há mais de 50 anos, falam que aqui nunca foi considerado uma área de risco. É uma área de risco que deveria ter sido mapeada? Aproveito até a presença aqui do Coronel Valdir também. Não, se aqui tem 50 anos e aconteceu hoje, 50 anos depois, é claro que não é uma área de risco. Está um raciocínio muito simples. Se tem 50 anos que está aqui e aconteceu, o que aconteceu foi a água. Essa água não veio da incompetência administrativa, não. Essa água veio do céu. Essa água veio do céu. Essa água não veio de incompetência administrativa, não. Essa água veio do céu, da maior chuva da história de Belo Horizonte. E é isso, né? Então você coloca a culpa em São Pedro, coloca a culpa no céu, coloca a responsabilidade em um ser que você não pode penalizar, não pode culpar, não pode prender, né? Essa é a rotina dos discursos que a gente acompanha. E especificamente, eu não estou falando desse governo, desse prefeito, é uma tradição, né, que se repete gestão após gestão, independentemente de quem tiver no poder, tanto no setor público, né, nessa situação que está acompanhando em Minas Gerais especificamente, mas está se repetindo no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, quanto no setor privado. A tragédia da Vale é colocar sempre a culpa no imponderável, na chuva, na situação atípica, no desastre que poderia não acontecer. Mas aí você sabe que chove em janeiro. Você sabe que essa chuva pode cair de uma forma mais intensa num lugar ou no outro. E não tem a menor preocupação, você joga meio na sorte, no azar. Tomara que esse ano não chova na minha região e aí ninguém vai pegar no meu pé. Assim, e essas pessoas conseguem dormir como se nada tivesse acontecido, né? Numa boa, colocando na conta da natureza. No caso do governador, na conta do cidadão que preferiu não sair da casa dele, achando que nada de mais grave poderia acontecer. E o mais impressionante para mim, para não dizer que é um vexame, é que essas autoridades ignoram cabalmente assuntos como infraestrutura, manutenção, defesa civil, assuntos que são de responsabilidade dos governantes, do Estado, ou pelo menos sempre foram, mas parece que não estão no foco agora das administrações. Entre outras tragédias que também parecem notícias antigas, mais uma vez a gente acompanhou recentemente o Ministério da Educação, do ministro falastrão Weintraub, né? Depois das falhas nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, que segundo ele tinha sido o melhor Enem da história, né? É inacreditável que como entra governo, sai governo e a incompetência se repete na hora de aferir um simples teste num aluno. E agora está essa discussão, hoje ou amanhã deveriam ser divulgados os dados do SISU, aparentemente a justiça bloqueou. Como é que não conseguem fazer um exame, né? Como é que não consegue aplicar uma prova de uma forma tranquila que não tenha nenhum tipo de problema? Ainda falando sobre essa reentrada aqui nos assuntos do dia a dia, né? No campo político, estava lendo quando eu cheguei de viagem, a grande notícia que se tinha é que o ministro Sérgio Moro abriu uma conta no Instagram. E aí, depois a divisão do Ministério da Justiça, tirar para a segurança pública, né, da alçada dele, naquela disputa ali com o presidente Bolsonaro falando que poderia fazer isso, depois voltou atrás, nessa briga para diminuir o espaço do Moro, tudo ainda naquela investigação da Polícia Federal em cima do filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. Aliás, cadê o Fabrício Queiroz, né? Tanto tempo depois, o Queiroz está por aí, já foi assunto do carnaval do ano passado, o Queiroz vai ser de novo o tema do carnaval desse ano, continua livre, leve e solto, ou seja, todos esses exemplos, né, mostram que o Estado brasileiro segue um curso próprio, alheio às necessidades da população, focado apenas na sua própria agenda, que tem aí as eleições municipais no horizonte mais próximo e a sobrevivência dos seus membros da vida política, custe o que custar, seja da forma que for, chova o que chover, doa quem doer, que se dane. E aí eu queria fazer uma proposta, logo nessa largada de 2020 aqui na Band News FM, tem aquelas resoluções de ano novo, né? Vou emagrecer, vou aprender inglês, vou tentar fazer atividade física, né? E eu queria fazer uma proposta aos ouvintes da Band News FM nesse início de conversa
em 2020. Esse é um ano de eleição, todo mundo sabe, vai ter eleição municipal para prefeitos e vereadores, não está ainda no foco, mas daqui a pouco vai estar de uma forma mais clara, né? E nos últimos anos a gente acompanha no dia a dia das famílias, dos amigos, né, discussões violentas, brigas mesmo, relacionadas à política. Eu tinha pensado nesse assunto para conversar com os ouvintes da Band News e hoje o querido professor Daniel Barros, psiquiatra, aqui nosso colunista no Isso é Coisa da Sua Cabeça, trata justamente desse tema que eu acho importante para todo mundo ter como referência nesse ano de 2020. O professor Daniel Barros escreve um texto e fala por que ou por quem brigamos, né? E é justamente aí que eu queria entrar. A gente está acompanhando uma polarização muito grande, como se essas discussões familiares com amigos fossem mudar os rumos da história brasileira. Infelizmente, na prática, isso não acontece. Eu não estou dizendo para as pessoas aceitarem cegamente, concordarem com ideias estapafúrdias, né? Com fake news, não é isso não. Mas a gente tem um retrospecto no país que entra um governo, sai outro governo e na realidade pouca coisa ou nada muda. E para mim fica mais evidente que não vale a pena brigar com isso. O professor Daniel Barros fala exatamente isso. Olha, não é uma questão apenas de ser bonzinho, né? Mas é uma questão de um ato de resistência hoje em dia, você não brigar, não sair na porrada, se recusar ali a quebrar o pau. Muitas pessoas falam o professor escreve aqui, né? Muitas pessoas falam em boicotar os políticos e acabar com esse sistema corrompido, em se recusar a votar. Não acho que seja essa a melhor forma de resistir, também não acho. A política é necessária. Políticos e partidos são parte essencial da democracia. Mas há uma forma de participarmos desse jogo, né? E é recusar justamente a brigar com as pessoas que a gente está ali no dia a dia, com parente, com amigo, no grupo do WhatsApp, né? A gente viu recentemente amizades históricas de décadas serem desfeitas. Então não vale a pena gastar energia brigando com o genro, com a cunhada, com o sogro, no almoço da família. Mas sim gastar essa energia e cobrar de fato de quem pode e deveria mudar. Como assim, por exemplo, em um ano, ninguém foi punido no crime da Vale em Brumadinho? Como assim, em 7 anos, ninguém foi punido na tragédia da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul? Nada de punição também em Mariana. Como assim a culpa é de São Pedro, por causa das mortes em Minas Gerais, no Espírito Santo? Como assim o Ministério da Educação, recheado de verbas públicas, com o ministro Falastrão, não consegue realizar direito um teste do Enem? Então assim, enquanto a gente fica brigando dentro de casa, com a família, com um amigo, aqueles que estão no poder seguem se lixando para nós, se lixando para as mortes, se lixando para os erros que prejudicam o futuro das pessoas e seguem fazendo manobras para se perpetuarem no poder, enquanto a gente fica brigando com as pessoas erradas.